Morfologia. Morfologia é o estudo da forma. Morfo, do grego, quer dizer forma. Logia, o estudo da forma. Nesse grupo veremos as classes de palavras. Classes de palavras. Vejamos aqui esse belo exemplo do cantor Sérgio Brito, do grupo Titãs, que fala exatamente disso, das palavras. Vejamos. Palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas. Os números para os dias e os nomes para as pessoas. Palavras eu preciso com urgência. Palavras que se usem em casos de emergência. E é isso, as palavras têm essa função, essa finalidade de expressar aquilo que queremos. O primeiro grupo das classes de palavras são as variáveis. Primeiramente, o substantivo. Qual é a função do substantivo? O substantivo nomeia os seres de um modo geral. Tudo que tem um nome é um substantivo. Exemplo: fogo, amor, beleza. Aqui o que é? São substantivos. O artigo. Qual é a função do artigo? O artigo determina ou indetermina o substantivo. Exemplo: o amor, uma saudade. Aqui no primeiro caso nós temos o quê? O substantivo determinado. No segundo está indeterminado, pelo artigo. Adjetivo. O adjetivo ele tem a função de dar qualidade ao substantivo, mas não só qualidade, porque a partir daí ele passa a determiná-lo. Exemplo: homem livre. Homem é o substantivo, livre, adjetivo. A partir desse momento, o substantivo já está o quê? Determinado pelo adjetivo livre. Numeral. O numeral ele quantifica, ele serve para expressar quantidades em relação ao substantivo. Exemplo: 3 noites. Substantivo, noites. 3, numeral. A partir desse momento, o substantivo está determinado pelo numeral 3. Pronome. O pronome tem a função de substituir o nome. Aliás, é o único que tem essa autoridade. Ou então, uma das 3 pessoas do discurso. Exemplo: aquela casa. Vejam lá, casa é o meu substantivo. Aquela é um pronome demonstrativo. Consequentemente, a palavra casa já está definida dentro de um discurso. Verbo. Entre outras coisas, os verbos podem expressar ação, estado ou fenômenos da natureza. Exemplo: amanhece e nasceu. Aqui nós temos um verbo que expressa fenômeno da natureza. E aqui um verbo significativo. Classes invariáveis. A primeira delas é o advérbio. Qual é a função do advérbio? O advérbio é uma palavra modificadora do verbo, mas ele pode alterar um outro advérbio ou adjetivo. É uma classe invariável. Exemplo: acordo tarde. Olhem só, aqui nós temos o verbo acordo. Tarde está acrescentando uma circunstância ao verbo. Então é o quê? Ele é um modificador em relação ao verbo. Classes invariáveis. Nós temos ainda a preposição, a conjunção e a interjeição. Esses 2 primeiros grupos nós falaremos deles mais adiante quando estivermos estudando as frases, períodos e orações. Vai ficar mais ilustrativo, mais claro. Locução adjetiva. Locução é quando nós temos uma ou mais palavras com uma determinada função, uma determinada finalidade. Pode ser adjetiva. Vejam lá, o governo do Brasil agiu mal. Nós temos aqui uma locução adjetiva, qualificadora. Vejam, do Brasil está o quê? Caracterizando e, obviamente, determinando o substantivo governo. Então, isso aqui, a preposição
mais o substantivo, isso é uma locução adjetiva. Locução adverbial. Duas ou mais palavras também, como no adjetivo, equivalentes e com uma determinada função. Ele saiu às pressas. O que nós temos aqui? A locução adverbial, às pressas, acrescenta uma circunstância, uma forma ao verbo saiu. Saiu às pressas. Às pressas é uma locução adverbial. Atenção! O termo isolado, ele não nos oferece condição segura de avaliação em relação ao seu papel, à sua função naquele momento. Então nós temos que entender e observar a relação que se estabelece na frase ou na oração, ou no período. No exemplo que teremos a seguir, nós vamos poder observar que o mesmo grupo de palavras exerce funções diferentes. Vejamos aqui essa letra da canção de Caetano Veloso. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança, venerando a noite. Observemos. Todo dia o sol levanta. Nós temos aqui todo dia. Todo dia refere-se ao verbo levantar. Todo dia levanta. Como nós temos aqui duas palavras, nós temos uma locução. Duas palavras com uma única finalidade. É uma locução adverbial. O sol de todo dia. Observaram? O mesmo grupo de palavras que está aqui, mas só que aqui exerce uma função diferente. A finalidade é outra. O sol de todo dia. De todo dia, referindo-se ao substantivo sol. Então, aquele que refere-se ao substantivo, esse é adjetivo. Nós temos, então, o quê? Uma locução adjetiva. Determinante, determinado. Que ponto é esse? As classes de palavras organizadas, arrumadas dentro de uma frase, um período, uma oração, elas possuem suas funções específicas. Há aquelas que determinam outras. É o que veremos. Nós temos que observar qual é a função, a finalidade que uma palavra exerce em relação a outra. Então nós temos uma relação de determinante e determinado. Não existe nenhuma palavra solta, nenhuma palavra sem uma função dentro de uma expressão frasal ou oracional. Vejamos esse exemplo. Olha só o esquema. O substantivo está no centro dele. O substantivo ele é determinado pelo artigo, pelo adjetivo, pelo numeral adjetivo, pronome adjetivo ou uma locução adjetiva. O que é isso? Essas 5 classes de palavras determinam o substantivo, ou seja, trabalham em função do substantivo. Aquelas cenas tristes justificavam a primeira impressão de abandono. Nós temos 2 substantivos, cenas e impressão, e eles são determinados por quem? Primeiramente, aquelas. Aquelas é um pronome. Aquelas cenas. Cenas tristes. Tristes é um adjetivo. Então, o substantivo está determinado por 2 determinantes. Aqui nós temos o substantivo impressão. Primeira, é um numeral, é a primeira impressão. De abandono, caracteriza, qualifica a impressão. Então, nós temos aqui mais 2 determinantes do outro substantivo. Cenas e impressão. São 2 substantivos e os seus determinantes. Outro grupo interessante da relação determinante e determinado é o advérbio. O que faz o advérbio? Em primeiro lugar, o advérbio é o modificador do verbo. Essa é a sua função primeira. Mas também ele pode modificar, alterar outro advérbio ou então o adjetivo. Aliás, é o único que altera o adjetivo. Vamos ver. O advérbio determina o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, e é uma classe de palavras invariável. Cantava mal. O que nós temos aqui? Vejam lá, mal é o meu advérbio. Ele está acrescentando, ele está modificando o meu verbo, o verbo cantava. Mal é um advérbio, advérbio modificando um verbo.
Cidade bastante velha. O que nós temos aqui? Observe o advérbio bastante. Com quem que é que ele está trabalhando? Está trabalhando com velha. E velha é um adjetivo. Estão vendo? Então nós temos o advérbio interferindo, modificando um adjetivo. Mora muito longe. Advérbio, muito. Mas esse aqui está modificando o verbo? Não. Observem, ele modifica outro advérbio. Então ele intensifica um colega seu, outro advérbio. Por sua vez, o advérbio longe, ele está ligado ao verbo. Tomemos como exemplo, retiremos aqui a palavra muito. Muito longe, faz sentido? Perfeitamente. Retiremos o longe. Mora muito, faz sentido? Não. Perceberam? Então nós temos o advérbio longe, que modifica, acrescenta uma circunstância ao verbo. E o advérbio muito, que intensifica o seu colega, o outro advérbio longe. Mora muito longe. Verbo, 2 advérbios. Observe, nós temos aqui um numeral substantivo. 2 é pouco. 2 é um numeral, mas aqui ele exerce uma função de substantivo. Numeral adjetivo. Acompanha o substantivo. 2 filhos é pouco. Olha só, o substantivo filhos está quantificado por 2. Então nós temos aqui, na verdade, um numeral adjetivo. Pronome substantivo. Lembram-se, o pronome é aquele que substitui, pode substituir o substantivo. Tem autoridade para isso. Todos eram péssimos. Na verdade, nós temos o quê? Nós temos um pronome substantivo. É o sujeito dessa oração. Então, ele exerce função substantiva. Pronome adjetivo. Ele acompanha um substantivo. Nós sabemos que a relação do substantivo é com o adjetivo. Todos os livros eram péssimos. Todos está qualificando. Os livros, que por sua vez é substantivo. Todos os livros. Então nós temos um pronome adjetivo.